Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA para falar das últimas notícias da Liga. Falaremos do segundo dia de quartas de finais da Copa NBA, semifinais estão definidas. Vamos falar sobre os times que avançaram, sobre os jogos, projetar as semis, falar sobre times que foram eliminados, porque eu acho que tem algumas discussões bem interessantes a serem feitas. No programa aqui de hoje, eu vou receber novamente aqui no podcast o Matheus Souza, do NBA do Povo. Se você chegou a esse podcast, você com certeza conhece o NBA do Povo, um dos melhores perfis de cobertura da NBA, tanto no Twitter quanto no Instagram. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Prazer, Gabriel, agradeço mais uma oportunidade e bora falar sobre essa Copa da NBA. Verdade. Você tá chamando de Copa da NBA, eu tenho falado Copa NBA. Qual que é a tradução que, por exemplo, o Prime NBA tem usado? Putz, pior que eu não tenho reparado, cara, mas a inglês, né, em Season Tournament, cara... Copa da NBA, acho que Copa da NBA. Copa da NBA, Copa da NBA. Eles estão segurando ali pra depois vender o naming rights pra ser, tipo, Copa da Amazon ano que vem, aí eles pagam lá um dinheirinho bom, sim. Com certeza. Espero que ninguém tenha reparado que quando eu fui falar Instagram, eu me enrolo de vez em quando eu tava falando do perfil do NBA do Povo. Mas vamos entrar no podcast, falar dos jogos, como eu falei. Não deixe de se inscrever, deixa like. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, que ajuda o podcast no ranking. Vocês têm sido fantásticos, podcast Cara do Esporte, direto no top 20 do Spotify, na categoria de esportes, que é sensacional. Muito obrigado a todos. Se você estiver no YouTube, se inscreve, deixa like. Se você não segue ainda no TikTok, vai lá. Eu quero muito chegar a 100 mil seguidores antes do fim do ano. Dia 28 de dezembro, na verdade, que é uma data que eu vou explicar num vídeo por que ela é importante. Mas dados os recados, vamos entrar. Primeiro jogo dessa quarta-feira, Matheus, que foi o terça-feira, que foi o New York Knicks contra o Milwaukee Bucks. Vitória tranquila do Milwaukee Bucks, 122-146. Um jogo de defesa opcional, principalmente no primeiro tempo, né? Os Bucks fizeram, se eu não me engano, foram 75 pontos, né, contra 72 dos Knicks. E esse time dos Knicks, ele simplesmente não é feito para um jogo como esse, né, Matheus? Não tem o potencial de pontuação que um time como o Milwaukee Bucks tem, com o Giannis carregando o piano e o Damian Lillard sendo exatamente o que a gente esperava dele nesse time dos Bucks, né? Que é tendo um volume menor, podendo ser ultra eficiente. Então é difícil para os Knicks, nessa versão atual deles, competir com esse poder de fogo, né? Assim, o Knicks, ele, desde a última temporada, adicionaram role players, como, por exemplo, o Josh Hart. Josh Hart é um role player valioso na liga de hoje, mas mesmo assim acho que é um time ainda que subiu aquele patamar pra contender. Sim. Sabe, aquele time, por exemplo, ainda que tipo de primeira ou segunda rodada de playoffs, mas nada além disso. Ainda acho que ainda não se enquadra naquela categoria de Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Miami Heat. Acho que ainda não chegou nessa categoria de possível final de conferência, sabe? Então ainda acho que aquele time meio que vai fazer aquela gracinha, por exemplo, no ano passado eliminou o Cavs, no playoffs passado eliminou o Cavs, mas ainda acho que não é um time ainda contender ainda, acho que tá um pouquinho longe aí. Você sentiu o amargo na voz do Matheus falando sobre a eliminação dos Cavs. Ele é torcedor do Cleveland Cavaliers, mas eu concordo plenamente com você, porque é um time que a identidade deles é a defesa, né? É um time que defende bem, times do Tom Thibodeau defendem bem, e eles não conseguiram fazer isso, né? Não chegaram nem perto de fazer isso nessa terça-feira. Quanto aos Bucks, eu quero falar sobre os Knicks também, mas antes encerrar Milwaukee Bucks, acho que o Milwaukee Bucks é isso. Com essa versão do time atual, com o Giannis, com o Lillard, com um perímetro bem mais raso, principalmente defensivamente,
E não tem. Assim, eu tenho visto muito, será que os Bucks poderiam trocar pelo Alex Caruso? Eles não têm o que mandar pros Bulls pelo Alex Caruso, né? Já mandaram tudo pelo Lillard. É um time que é feito pra vencer assim, né? 140 a 120, com um ataque fantástico. E eu acho que a gente vem tendo nas últimas semanas sinais claros de evolução do Milwaukee Bucks. Sim, o Milwaukee Bucks ele tá com um treinador novo, né? Que é o Adrian Griffin, que era assistente técnico do Toronto Raptors. O começo foi um pouco meio enferrujado, porque aquela coisa, né? Damian Lillard era o cara, era o ball handler primário ali do Portland Trail Blazers, mas ali no Milwaukee Bucks ali, de vez em quando ali é o Chris Middleton, é o Lillard. Então ele fica um pouco menos com a bola agora, né? Então não é aquele Lillard tão dominante com a bola que chega, cruza o meio da quadra, já manda um pull-up jumper do logo. Não, ali é um time ali mais focado, por exemplo, em construir mais ali no pick and roll ali com o Giannis. É um time ainda que ainda tá um nível ainda um pouco bem abaixo defensivamente. É um time que eu não esperava, tipo assim, um choque tão grande assim na defesa depois da saída do Jrue Holiday. O Jrue Holiday é um dos melhores defensores, dos melhores armadores, né, defensivos da liga, mas eu não esperava que tipo, a saída dele seria tão impactante assim, ainda mais com Brook Lopez, defensor do ano passado, é na top 3 defensor do ano passado, o Giannis também, então eu não esperava essa queda tão abrupta assim na defesa, sabe? Então, ofensivamente tem evoluído, mas minha preocupação ainda é a parte defensiva. Essa parte defensiva ainda é algo que me preocupa diretamente num playoff ali, principalmente contra o Boston Celtics. Defesa, quando você tem um ataque tão bom quanto esse do Milwaukee Bucks, né, você precisa ter uma defesa minimamente capaz, né? Você tem que ter um mínimo de defesa quando você tem um dos melhores ataques da liga, né? E o Milwaukee Bucks não tá nesse nível ainda, né? 21ª defesa da NBA em rating defensivo, precisa melhorar. Você precisa chegar nos playoffs com nível. E foi muito o que aconteceu com o Denver Nuggets. Claro que é uma montagem de time completamente diferente, mas o Nuggets, ele bateu na trave várias vezes, né? Decepcionou nos playoffs, porque não tinha uma defesa minimamente capaz. E aí, esse último ano, melhor ataque da NBA, abaixo do Kings em números, né? Mas logo ali. E conseguiu chegar num nível mínimo de defesa, né? E por isso conseguiu conquistar o título. Sobre os Knicks, acho que a pior coisa que a gente pode fazer é ter aquele overreact depois de um jogo só, né? Foi uma partida e numa partida só de basquete pode basicamente acontecer qualquer coisa, né? Um jogo de variância muito grande. Dito isso, foi o que eu falei no começo. Os Knicks, você não consegue imaginar os Knicks vencendo muitos jogos que são os shootouts, assim, né? De pontuação alta. E a maior parte dos jogos da NBA hoje são assim. E a pergunta que eu te faço, Matheus, dá pra vencer não digo nem campeão, vencer uma série de playoffs e ser competitivo na pós-temporada quando seus dois melhores jogadores são Jalen Brunson e Julius Randle? Eu amo o Jalen Brunson. Acho que ele é um excelente armador, se provou uma grande contratação, um contrato que o pessoal questionou por ser muito, e hoje eu acho que é um excelente valor para os Knicks. Mas eu não sei se dá pra competir quando pra mim ele é o melhor jogador do time, foi o Julius Randle nessa terça-feira, teve 41 pontos, se não me engano, mas é o Jalen Brunson. Saem notícias que os Knicks estão no mercado por uma estrela, querem adicionar uma estrela, que eu acho que se alinha com essa minha dúvida sobre a equipe, né? Eles precisam consolidar alguns desses ativos e trazer um cara que pode ser o melhor jogador. Você acha que dá pra ir longe com o seu número 1 e o seu número 2 sendo Jalen Brunson e Julius Randle? Sinceramente, não. O Jalen Brunson eu confio um pouco, ainda mais que lembro acho que foi na última temporada dele pelo Mavs, aquela série contra o Utah Jazz. Ele assumiu ali quando o Luka Doncic estava com uma lesão, acho que no tornozelo. Então ele já tem um pouco mais de experiência, ele já provou que, mesmo ele não tendo tanto espaço assim no Mavs quanto ele tem hoje no Knicks,
Então o Jalen Brunson tem um pouco de confiança. Agora o Julius Randle é aquela famosa inconsistência dele. Você vê, por exemplo, bastante vídeo dele viralizando, aquela boa vontade, sabe? Aquela vontade grande assim de voltar pra defesa, etc. E tem aqueles jogos que ele vai arremessar já quando chega aí, tipo, 2-12, e tem um jogo, por exemplo, que nem ontem, que ele, acho que no intervalo ele tava com 25, 23 pontos, com 100% de aproveitamento de todos os arremessos. Então, acho que essa inconsistência dele, por exemplo, do Julius Randle, eu não confio. No Jalen Brunson, eu tenho um pouco mais de confiança. Agora, no Julius Randle, acho que esse que é o asterístico ali. Então, ainda não tá naquele patamar, tipo assim, essa equipe, assim, com esses dois essas estrelas, podem, tipo, levar o Knicks às finais da NBA. Não, acho que não. Eu concordo com você. Eu acho que é um time que precisa transformar, tipo, Julius Randle, RJ Barrett, algumas escolhas em algo melhor, né? E o próprio RJ Barrett é um cara que, cara, eu não aguento mais, assim, a gente de vez em quando tem, RJ Barrett, 28 pontos nos últimos 5 jogos, né? Olha o RJ Barrett, tá arremessando 45% de 3 nas últimas 2 semanas, mas ele não consegue sustentar por um período muito grande, né? Pra mim ele é uma decepção, o RJ Barrett, ele é um cara que tem todo o talento do mundo, mas não consegue se tornar essa estrela que você espera de um jogador que é a terceira escolha geral do draft, que você espera que ele se torne, né? O Milwaukee Bucks vai enfrentar na semifinal, que vai ser nessa quinta-feira, aliás, 7 horas da noite, horário de Brasília. Muito obrigado, NBA, por pensar no fã brasileiro. Quer dizer, não é por causa disso, é porque eu jogo em Las Vegas, vai ser de dia. Mas Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, eu acho um jogo bem legal. Acho que as duas semifinais têm isso, né? Um time mais estabelecido, com uma estrela estabelecida, e um time mais emergente. E esse primeiro tem o Pacers, liderado pelo Tyrese Haliburton, contra o Milwaukee Bucks. Eu acho um jogo bem interessante. E se a gente viu o Tyrese Haliburton destruindo contra Derrick White e Drew Holiday, os Bucks não tem muita alternativa contra o Tyrese Haliburton, né? Porque eles têm um backcourt com o Malik Beasley e com o Damian Lillard que não marca ninguém. E o Tyrese Haliburton, eu acho que vai ser um matchup muito difícil mesmo pros Bucks. Assim, principalmente aquele famoso confronto de defesa opcional, cara. O Pacers acho que é top 3, se não me engano, piores defesas, mas tipo, aquela filosofia de a melhor defesa é o ataque, Sim. É o melhor ataque da NBA, e acho que vai ser isso, principalmente pelo Haliburton. O Haliburton tem entrado naquela categoria, tipo, depois dos últimos jogos você vê principalmente bastante discussões entre quem é o melhor armador do leste, escolha um, corte outro, Shai Gilgeous Alexander, De'Aaron Fox, Anthony Edwards. Ele já chegou nesse tipo de discussão já. Uhum. E para esse jogo, como eu falei, vai ser aquele famoso tiroteio. Vai ser. Os dois times ultrapassando 100 pontos já no terceiro quarto já. E principalmente acho que vai ser aquele jogo que, por exemplo, o time que encaixar uma sequência defensiva ali no último quarto, e acho que vai ser o que vai definir, sabe? Uhum. Acho que vão ser ataques tipo assim, um ataque meio que Você correria. O que não falei, correria é aquele famoso tiroteio. O Tyrese Haliburton metendo bola quase do logo, o Damian Lillard metendo bola quase do logo também. Miles Turner contra Giannis. Então vai ser aquele famoso duelo de amantes de ataque. E vai ser ruim para aqueles famosos haters da NBA atual, né? Que a NBA atual não tem defesa, né? Como dizem. O pessoal que ama a NBA dos anos 90 vai ficar enojado vendo esse jogo, né? Vai ser uma versão do basquete. Mas assim como os Bucks não tem muitas respostas pro Haliburton, os Pacers têm menos ainda pro Giannis, né? A defesa da equipe é muito ruim. Eu até achei que a equipe jogou bem defensivamente. Talvez a melhor atuação deles defensivamente no ano contra os Celtics, mas passa muito pelos Celtics terem errado arremessos também, né? Não foi uma atuação brilhante, né? Mas se vê se o Obi-Toppin e Miles Turner contra o Giannis, esquece, né? O Giannis vai passar por cima. Mas é um jogo que promete bastante. É um jogo que eu tô bem animado. Vai ser o primeiro jogo em Las Vegas, né? Então acho que vai ter uma
uma energia legal. A outra, o último jogo das quartas de finais da Copa NBA, que eu não sei se é quartas de finais ou quartas de final, agora eu tô em dúvida. Phoenix Suns contra Los Angeles Lakers. Os Lakers venceram por 106-103. Kevin Durant foi absurdo, 31 pontos em 17 arremessos. Não finalizou tão mal ali, tão bem o jogo, mas enfim, LeBron destruiu como sempre. Vou começar pela polêmica, Matheus. Teve aquele lance lá do timeout do Phoenix Suns, quer dizer, contra o Phoenix Suns, né? Pra quem não viu o lance, os Lakers estavam vencendo por 2 pontos, 105-103, se eu não me engano. A bola vai pro Austin Reeves e os Suns conseguem forçar ali o turnover, né? O pessoal tá se preparando pra rodada do Brasileirão, que vai ser daqui a pouco, né? A gente tá gravando 8h30 aqui. Eles forçam o turnover, a bola tá solta, o LeBron vira pro árbitro, pede o timeout e eles dão o timeout. O pessoal do Suns ficou muito irritado. O que você achou do lance? Eu acho bem claro, né? Mas o que você achou do lance? Eu acho bem claro também. Acho que não sei se é a mesma opinião, mas o Austin Reeves já tinha perdido o controle de bola na hora que o LeBron vira pro juiz e pede timeout. Não pode. Ali você vê ali... não pode. Tipo, ele já perdeu ali. Na hora que eu olhei, tipo, eu vi o replay na hora que assisti o jogo pela League Pass, transmissão da TNT americana. E na hora que eles deram um zoom ali, eles tinham 2 câmeras ali. O zoom no lance ali, caso que foi meio que uma colisão do o Austin Reeves, Kevin Durant e o Devin Booker. Daí, na hora que eles tinham os 2 ângulos, o LeBron e o Austin Reeves. Na hora que eu vejo o lance ali, na hora que ao mesmo tempo, tipo, você vê que tipo, na hora ali que o LeBron vira pro juiz ali, faz o gesto de timeout ali, a bola já tá em disputa já. Ela não tá mais em completa posse do Austin Reeves. Então, pra mim foi claro que foi um timeout inexistente, parece que a bola já tinha saído do controle do Austin Reeves, então ali já tava em disputa já. Então, pra mim foi bem claro. E depois eu vi o tweet, por exemplo, que a comissão da arbitragem revisou e disse que pelo contato da mão e a bola tendo contato com a mão e com a perna do Austin Reeves configurou como posse. Pra mim, isso meio que é uma justificativa meio que sem nexo. Não é. Sem nexo. Pelo que a gente vê, por exemplo, assim, para ser definida a posse tem que ter o controle praticamente total. Agora, contato com a mão e a perna, meio que Se fosse o Ken Reddish que estivesse pedindo aquele tempo, você acha que a arbitragem teria dado? Porque eu acho que foi assim, o LeBron tá pedindo um tempo, né? Temos que dar o tempo, né? Não. Ele não ia gostar de um Pelicans e Suns em Las Vegas, ainda mais com a expansão chegando aí. Eu acho obviamente tá praticamente certo aí que é Seattle e Las Vegas, então... assim, a teoria da conspiração é essa, né? A NBA querer ver o LeBron envolvido, mas assim, Suns com Kevin Durant e Devin Booker ainda é um time que atrai bastante, só que eu acho que o LeBron tem uma motivação muito grande pra jogar, porque ele quer ser o dono dessa franquia de expansão de Las Vegas, né? Mas enfim, concordo plenamente com o Matheus, eu acho que foi um grande erro, não vou dizer que foi roubo, ou que a NBA e tal, não sei o que. Pra mim foi um grande erro, foi um erro assim, absurdo, e eu acho que o árbitro afinou ali, ele viu o LeBron pedindo tempo, o que eu vou fazer, né? Tem que dar o timeout pro LeBron. Mas a partida foi muito boa, foi disputada, teve aquela dagger do Austin Reeves no final. O Kevin Durant, como eu falei, jogou muito bem. A equipe ainda sem o Bradley Beal. E é isso, né, cara? É o Devin Booker, é o Kevin Durant e um monte de jogador que seriam tipo 8º, 9º. Apesar do Grayson Allen ter feito uma partida muito boa, são caras que seria tipo 8º cara na maioria das rotações. O Nurkic, pra mim, ele tá muito longe do que ele foi pré-lesão. E é o time que precisa do Big Three todo saudável voando, né? E o Bradley Beal, se tem uma coisa que ele não tem sido nos últimos anos, é saudável. Sim. Pior que, principalmente ainda falando sobre Kevin Durant, aquele Brooklyn Nets meio que déjà vu do Brooklyn Nets.
se não me engano, Kyrie, James Harden e Kevin Durant, acho que não chegaram a jogar juntos, acho que 20 jogos. Sim. Acho que foi menos de 15 ainda, acho. E aquela mesma coisa, assim, Phoenix sendo saudável, e vai Bradley Beal, daí daqui a pouco é Devin Booker, discorda na vida, daí Bradley Beal de novo com problema nas costas. Daí também vai que acontece que nas últimas temporadas aconteceram, sei lá, meio que uma torção de joelho do Kevin Durant, que meio que aquele roteiro meio que estranho, sabe? Meio que vai voltando. Aquele ciclo. E o Phoenix Suns meio que agora com as novas regras do teto salarial é aquela coisa. Você tem meio que 2 ou 3 All-Stars, você tem que basicamente completar seu time com um contrato mínimo. Agora é isso. Ainda mais também para quem, por exemplo, um OKC Thunder daqui a pouco também vai precisar fazer isso. O OKC Thunder que construiu o time que nem, por exemplo, que nem o Warriors está construindo o time pelo draft. Daqui a pouco chega a renovação de contrato de cada um, do chat, etc. E daqui a pouco vai ter que se desfazer por causa que as regras salariais não permitem mais. E o Phoenix Suns foi meio que isso. Meio que, fez a troca pelo Bradley Beal. O contrato do Bradley Beal é sinceramente, um dos piores contratos, por causa que... Concordo. Ainda mais que o cara ainda tinha uma no trade clause, ainda você vê a lista dos caras que tiveram uma no trade clause lá, você vê meio que se encontra um impostor. Quem é esse impostor? É o Bradley Beal, cara. Você vê nomes ali que nem o LeBron James, Kevin Durant, daqui a pouco Bradley Beal. Bradley Beal pra mim nunca chegou tipo assim, a jogar um nível de super estrela. Sinceramente. Ele liderou a NBA em pontos uma temporada, né? Mas assim, um time muito ruim de Washington. Mas assim, você olha por exemplo, nesse jogo, né? Pô, o Nurkic jogou 29 minutos, teve 3 pontos, né? O Eric Gordon teve 7 pontos. Eles tiveram 73 pontos entre Kevin Durant, Devin Booker e Grayson Allen, que o Grayson Allen não vai repetir isso também consistentemente, né? O Grayson Allen é de noite, né? E foi um jogo que o Lakers teve mais... Assim, também foi bem o topo do time ali, com a maior parte da produção, né? Teve LeBron com 31, Davis com 27 e Austin Rivers com 20. Foi um jogo com cara de playoffs, um jogo duro. E assim, acho que muita gente vai olhar pra essas estatísticas do Anthony Davis, 27 pontos e 15 rebotes. Pô, jogou muito o Anthony Davis, né? Mas 10 de 26 de quadra, assim, chovendo molhado, que é a falta de eficiência. Eu tava vendo o número hoje. O Anthony Davis, entre os jogadores que tentaram pelo menos 40 jump shots, né, que é o de perímetro ali, arremesso longo de 2, ele tem o pior aproveitamento, né, o Anthony Davis. E é o que eu falei recentemente aqui no podcast. O Anthony Davis, ele não vai ser nunca o cara que pode ser o número 1 incontestável, porque ele não tem a consistência ofensiva, né, e até num jogo que ele tem os números totais parecem bons, em quadra ele foi um cara com aproveitamento baixíssimo. Mais uma vez o LeBron carregando tudo, né? Sim, eu lembro que ainda mais meio que foi um ponto fora da curva o Anthony Davis 2020. O da bolha. O Anthony Davis 2020 então, o Bubble AD, ele era eficiente, que provavelmente ele era eficiente ali no perímetro, arremessando para 3. Ali foi meio que um ponto fora da curva ali. Depois da bolha ali foi decaindo. Anthony Davis versus Carmelo Anthony de capuz. Quem foi o melhor jogador da história da NBA? Então, daí a partir de 2020 daí foi regredindo ali. Mid-range, bola de 3, daí para baixo dos 30%, daí até chegou uma discussão de quem arremessava melhor no perímetro. Anthony Davis ou o Giannis Antetokounmpo. Então, os números do Giannis hoje são melhores. Então, esse que é o ponto. E o Anthony Davis 2020, se olha assim, pro Anthony Davis 2020 o Anthony Davis 2023, 2022, você meio que pergunta, tipo assim, onde foi aquela eficiência que ele tinha? Quase que ainda tem aquele game winner ainda nos playoffs contra o Denver Nuggets lá, mid-range, etc. É estranho, é isso que é o ponto do Anthony Davis, é um cara meio que inconsistente. Você vê, por exemplo, algum que nem ontem, assim, tem algumas cestas ali que, tipo, tem algumas que, tipo, era obviamente, cara, uma enterrada, cor e enterra, e
meio que a bola escapava da mão dele, tipo, cara, meio que... Como? Sabe? Ainda mais com um cara que é tão dominante na defesa, assim, meio que não é tanto assim no ataque como deveria ser. Deveria ser, mas não é. Curiosamente não é. Então, esse que é um dos pontos, né? Por causa que hoje uma das principais discussões sobre o Los Angeles Lakers é Anthony Davis. O que faz? Troca ou não troca? Então, esse que eu acho que é o ponto mais... um dos pontos mais vulneráveis, eu acho. Ele defensivamente, como você falou, né? Todo jogo ele é um dos melhores defensores da NBA, né? Só que ofensivamente ele alterna muito e acho que a falta de eficiência dele prejudicou bastante o Lakers nesse jogo, mas o LeBron carregou o time ali na reta final, o Reeves também foi muito bem. Eu já falei aqui, repito, não gosto do Austin Reeves vindo do banco. Eu acho que ele é muito bom pra vir do banco. Ele tem que ser titular e eles têm que encontrar... Sei que ele é um pouco caçado na defesa, mas assim, você vai ganhar um jogo, beleza, mas você não vai ganhar muitos jogos nos playoffs que você tem um cara jogando 30 minutos com 4 pontos, que é o caso do Cam Reddish, e o outro jogando 27 minutos com 5 pontos, que é o Taurean Prince. Tanto que os dois tiveram plus-minus bem negativos, né? Então, são experimentos e tal, mas eu não... o Austin Reeves é muito melhor que eles, ofensivamente e no geral, pra ele vir do banco. Eu entendo a intenção, eu acho que é um desperdício do que é o Austin Reeves. Os Lakers que vão enfrentar o New Orleans Pelicans nas semifinais, né, às 23 horas. Esse a NBA ferrou o trabalhador brasileiro mesmo. E assim como eu falei no outro jogo, né, é um time estabelecido dos Lakers, um time que não é necessariamente tão jovem dos Pelicans, mas é um time que foi formado há menos tempo, que ainda tem alguns jogadores jovens ali, tipo o Zion e tal. É um time muito profundo. E isso que eu tô interessado em ver, Matheus, porque eles têm muita gente pra jogar no LeBron e tentar incomodar o LeBron, né? Se o LeBron tentar trazer a bola, vai ter o Herb Jones pressionando, vai ter o Trey Murphy, pode até em determinados momentos o Alvarado encher o saco lá do LeBron. Eles têm um time muito profundo e eu acho que é um encaixe ruim pros Lakers. Sim, acho que o Pelicans tem de tudo. Um cara físico, um tanque com o Zion. Você tem ali o perímetro ali com o Trey Murphy. Você tem aquele jogador tipo... aquele jogador que eu chamo como Pat Bev, que é o José Alvarado. Uhum. Você tem aquelas peças assim meio que traiçoeiras, assim, que podem, tipo assim, vencer qualquer time ali, sabe? Então, é um embate, por exemplo, de dois times, por exemplo, profundos, quase que, por exemplo, o Lakers, ele foi montado, apesar de que, por exemplo, o Gabe Vincent ainda não vingou ainda, mas você vê as contratações, o Gabe Vincent, Taurean Prince, que ainda não vingou também, às vezes está inconsistente também, mas é um time que ano passado, quando foi montado ano passado ali na temporada passada ali na trade deadline, deslanchou ali com o Jared Vanderbilt, o Hashimura, um time ainda bom ainda, um elenco bom ainda. Eu acho que o principal problema do Lakers é que, tipo, se não, um time ainda é tão bom assim para bater com o Denver Nuggets ainda, mas é um time bom assim, a rotação é boa, apesar de as rotações montadas pelo Darvin Ham ainda são meio esquisitas. Por exemplo, ontem eu achava melhor, meio que estranho você colocar Taurean Prince e Cam Reddish ao mesmo tempo na quadra. Eu acho que você poderia, investir, se nenhum deles está contribuindo no ataque, coloca o Jared Vanderbilt. Eu acho que dentre os três, acho que ele é o melhor que defende. Se você vai ter três caras nulos no elenco, vai colocar dois deles na quadra, coloca pelo menos o melhor defensor deles na quadra. Você não pode ter Davis, Prince e Reddish juntos em quadra, que são três caras que não arremessam. Não. Se você vai ainda não ter o ataque, pelo menos coloca a sua melhor defesa. Exatamente, concordo. O Taurean Prince, por exemplo, acho que ele sendo meio que nulo ali na defesa. Então, coloca o seu melhor defensor, que pra mim era o Vanderbilt, que voltou agora de lesão, mas ainda mais no final de jogo, ali no clutch time, ali, uma estreia de mata-mata de Copa da NBA. Eu acho que você tem que colocar o seu melhor área. Então, ainda acho meio estranho dessas votações da Arena.
Mas contra o Phoenix isso também pode ser um problema, por exemplo. Caso que ainda Brandon Ingram, que também de vez em quando ele tem um histórico bom contra o Lakers. Sim, lei do ex. Você vai ter o Zion atacando a cesta, o Trey Murphy, o Herbie Jones também batendo bola do perímetro. Então, vai ser um confronto meio que, tipo assim, acho que um encaixe meio que interessante contra o Lakers. E vai ser aquela coisa, ou o Anthony Davis entra ali no jogo ali, ou vai ser o LeBron ali, meio que vai ser aquela... O Coroa gosta de uma narrativa, o Coroa gosta de uma história ali. Mas ainda mais... É pra falar, né, pô, quantas Copas NBA o Michael Jordan tem, né? Não tem nenhuma, né? Então, ainda mais quem ganhou a primeira Copa da NBA, LeBron James. Assim, mesmo eu achando que é um matchup ruim pro Lakers, eu acho que vai dar Los Angeles Lakers. E eu te digo o porquê. 4 minutos pro fim do jogo, LeBron James ali na meia quadra, o que ele vai fazer? Vai chamar um pick and roll com o cara que o Zion estiver marcando e vai infernizar o Zion. O Zion tem um clipe no jogo de ontem, jogo de anteontem, né? Contra o Kings, que o Fox passa por ele, assim, ele nem esboça uma reação, né? E o Zion, defensivamente, ele é um dos piores power forwards da NBA, defendendo, né? E ele vai ser muito exposto na defesa nesse jogo. A gente sabe que o LeBron, nesse tipo de jogo, ele vai explorar o cara que tem mais dificuldade na defesa e vai ser o Zion. E aí, acho que no final de jogo, acho que o Lakers leva muito a vantagem. E meu palpite hoje, Matheus, quero o seu palpite também. Meu palpite hoje é que no sábado, às 10h30, que vai ser o dia da final, teremos Milwaukee Bucks contra Los Angeles Lakers, Giannis contra LeBron. Melhor cenário possível pra NBA, né? 2 super, super, super estrelas. Eu acho que vai ser essa a final. Eu também. Por questão, acho que dos times também dá expectativa também. Ainda mais Las Vegas, primeira Copa, LeBron versus Giannis. Então, eu acho que pela questão também da expectativa dos times também, eu acho que esse Pelicans e Lakers vai ser definido no clutch time. Talvez Pacers e Bucks, talvez, eu ainda tenho um pouco de dúvida, acho que vai ser 50-50, ou um time vai meio que abrir, vai ser um blowout, ou vai ser aquele jogo também pegado, quase que acho que vai seguir meio que a risca dessa Copa da NBA, um blowout ou um jogo ali pau a pau. Então acho que essas semifinais vão ser assim, uma delas vai ser assim. Eu acho que vamos ver que vai ser que Bucks vai vencer bem e Pelicans e Lakers vai ser tipo assim no clutch time ali, vai ser LeBron colocando a bola debaixo do braço ali, último minuto ali, ele atacando, chutando ali contra o Zion. E sábado é Bucks e Lakers, cara, vai ser pra meio que pra alegrar o careca do Adam Silver. O pessoal agora tá elogiando, né, a ideia, né, parece que o cara foi apedrejado, né, nossa, Copa da NBA, ninguém vai assistir, ninguém vai jogar sério. Daí o cara vai lá, assiste. Ele vai estar lá no camarote aqui assim, né? Tipo, olhando. O cara vai lá, daí chega nas quartas lá, um Pacers e um Celtics ali, pau a pau, Therese Halliburton esquentando ali, incendiário. Daí ontem lá, Kevin Durant, LeBron James, aí já começa meio que a narrativa já. Daí acontece o que ia acontecer, jogo pegado, daí uma polêmica no final também, então... Os roteiristas foram muito bem, né, nessa Copa NBA. Um desastre que eu tenho que revelar aqui aos meus ouvintes é que eu só me liguei hoje, quando eu tava vendo a programação, que eu tenho um compromisso sábado, não estarei em casa pro final da Copa NBA. Tô desolado, é um compromisso do qual não tem como sair. E vou tentar não entrar em Twitter, nada. Chegar em casa, botar no Prime, ter aquela opção já, né? Começar do início ou pegar do ponto. Vou ver o jogo todo, mas estou desolado por conta disso.
Espero que o jogo não seja bom por conta disso, inclusive, tá brincando. Vamos falar aqui sobre 2 times rapidamente pra gente encerrar. 2 times que foram eliminados nessa Copa NBA, Matheus. Primeiro, o Boston Celtics. É o time que tem a melhor campanha na Conferência Leste. Tem uma derrota a mais com o Minnesota Timberwolves, que tem um jogo a menos. Mas é um time que perdeu, um time que não arremessou muito bem. Algum motivo para preocupação? Ou estavam sem Porzingis e teve um pouco de azar arremessando de 3? Eu considero ainda o Boston Celtics favorito ainda da temporada. Ainda, é um time que ainda, não sei como, cada passagem um time absurdo que consegue ainda evoluir. Tipo, você tinha o Robert Williams e Marcus Smart temporada passada, hoje você tem Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Tipo, mesmo com novo teste, etc., o time ainda conseguiu ficar melhor. Uhum. Ainda tem questões com Joe Mazzulla, etc. Você olha, por exemplo, que nem hoje o Rockets com o Ime Udoka, você pensa assim, o Ime Udoka com esse Celtics de hoje era papo de dinastia, sabe? Então, eu ainda acho que hoje meu palpite para uma final do ano que vem, acho que ainda é Boston e Denver. Eu acho que só meio que questão de lesão para Boston Celtics não chegar nas finais. É um time muito bom. É um time que se olha assim, não tem como. É um time que tem defesa, tem perímetro. E vendo no banco ali o Al Horford vindo do banco. Eu acho que foi meio que um ponto fora da curva. Ainda acho que ainda é o favorito ainda. Eu não acho que tem motivo para preocupação essa derrota pro Indiana Pacers. Foi como eu falei, né? Um jogo que o time arremessou mal de 3 e entrou sem um dos seus melhores jogadores da temporada, que é o Kristaps Porzingis, né? Então, a questão é, eles viveram um lado do Porzingis que prejudicou a maior parte da carreira dele, que é a disponibilidade. Ele é um cara... O Celtics conheceu hoje. Hoje não, né? Conheceram na terça-feira. Os Celtics conheceram na terça-feira o lado ruim do Porzingis, né, em quadra, né, que ele não estava nela, não estava em quadra. E era um jogo importante, a equipe precisava dele e ele não estava lá. Então essa é a questão dos Celtics, né? A questão dos Celtics acho que mais do que outros times, até a saúde, né? Porque tem algumas bombas relógios ali, mas se tiver saudável, pra mim é o melhor time da NBA em termos de elenco. E aí vai depender de matchup ali e tal, mas é um time muito forte. O outro time que eu separei aqui é o Sacramento Kings, que assim como os Knicks foram eliminados e imediatamente saiu notícia sobre, será que eles vão trocar pra alguém? Zach LaVine, esse pessoal e tal. A minha questão com o Kings, eu acho que é um time que eles perderam uma oportunidade de dar um upgrade, de ser mais agressivo nessa última janela, né, Matheus? Porque eles tinham versatilidade financeira, eles tinham alguns ativos e não fizeram nada, basicamente. Renovaram com o Harrison Barnes, renovaram com o Domantas Sabonis, o upgrade, claro, era na posição do Barnes. Ele tá jogando bem essa temporada, mas ainda assim é um cara que nessa altura da carreira não é o que eles precisam. E aí tem essa situação estranha do Devin Mitchell, que foi tão importante nos playoffs da última temporada, basicamente não tá jogando esse ano, né? Então é tudo muito estranho. E é um time muito bom ainda, é um time que deve ir aos playoffs direto, mas eu acho que é um time que perdeu uma oportunidade grande de colocar as fichas na mesa ali pra tentar competir. Sim, o Kings, acho que o erro ali foi, acho que na opção do Harrison Barnes. Ele foi, acho que, nos piores ali das séries contra o Warriors ali, ele junto com o Kevin Huerter, mas o Kevin Huerter ainda acho que tem uma margem ainda para acreditar ali, etc. Mas Harrison Barnes ali, eu não acho que é um jogador assim que eu confiaria mais. O Kings ali jogou uma época ali sem o De'Aaron Fox lesionado, sofreu. Quase que não tinha aquele jogador explosivo assim que ia lá, etc. Como o De'Aaron Fox que infiltra, floater, etc. Tem o Domantas Sabonis que
ainda ali screener, passador, etc. Mas faltou sim, meio que aquela peça, ele tem ali os roleplayers ali que foram importantes, por exemplo, tem o Trey Lyles, o Malik Monk, que é aquela peça também que aquele jogador que traz aquela explosão, aquele fogo pro jogo ali vindo do banco. Mas ainda acho que falta aquele jogador assim que um pouco ali que complemente o Fox ali. Acho que a gente precisa de um ala pontuador. Alguém com tamanho, alguém que pontua. Isso. E acho que depois ali que aconteceu a renovação da Harrison Barnes, ele fiquei meio que tipo, aquela coisa meio que aquela dúvida assim, tipo, se precisava, cara, tipo, essa temporada regular até que foi ok, mas nos playoffs ali o Harrison Barnes que, sim, quando ele era mais jovem, ele basicamente foi parte do time que custou um título ao Warriors, parte dos responsáveis, né? Porque ele era naquela final contra os Cavs, que os Cavs viraram, né? Ele era um zero à esquerda, né? Teve um momento ali que o Steve Kerr tava colocando o Festus Ezeli em quadra, porque não conseguia mais confiar no Harrison Barnes. E você, eu tenho certeza que você tem boas memórias dessas finais. Sim, então, vamos terminar numa memória positiva. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no Instagram e no Twitter, @NBA do Povo, os melhores perfis de NBA aqui no Brasil. Matheus, brigadão e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, até. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta no início da semana, né? Aquela madrugada de segunda para terça. Tem episódio de NFL antes disso, para você que é fã de futebol americano. Então, até lá. Tchau.